Então, hoje nós chegamos ao final do Evangelho de Marcos. Estamos na nossa última sessão. Vamos fazer todo o capítulo 16. Então, nós caminhamos... Eu tinha pensado em contar os domingos e esqueci, mas caminhamos por muitos domingos através desse Evangelho. Domingo passado, nós estivemos no Bosque de Jesus, celebrando a Páscoa. O Matt foi gentil ao tentar não dar muito spoiler do que nós iríamos ver hoje. Mas a verdade é que essa história vem sendo contada há quase 2000 anos. Então é muito difícil não dar spoiler, ainda mais quando a gente vai ensinar sobre a ressurreição novamente. Mas tenho algo diferente para compartilhar com vocês nessa noite, e eu espero que seja tão edificante quanto foi domingo passado. E eu gostaria de começar relembrando brevemente, em ordem cronológica, esses últimos momentos de Jesus, da sua prisão até a ressurreição. Ok? Então, vamos lá. Noite de quinta-feira, após a última ceia, Jesus vai para o Getsêmani, ele vai orar, ele é tomado por profunda tristeza e angústia, porque era chegado o momento da sua morte. Na madrugada de sexta-feira, um grupo de soldados do templo chegam em um comboio, Judas está à frente, ele aponta quem é Jesus, e eles então o prendem e levam para Anás e Caifás, e eles começam o interrogatório, a fim de encontrar em Jesus alguma coisa que eles pudessem usar como base para podê-lo julgá-lo e condená-lo à morte. Enquanto isso, nessa madrugada, Pedro nega Jesus 3 vezes conforme Jesus havia dito. É sexta-feira de manhã. Jesus é levado ao Sinédrio, o Supremo Tribunal daquela época, e quando lhe perguntam se ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito, Jesus responde: sou. E ele diz: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. O sumo sacerdote então rasga suas vestes e diz que aquilo é blasfêmia. Afinal, Jesus tinha se comparado a Deus, ele tinha dito que ele era o Filho de Deus. Então essa declaração era o suficiente para que eles pudessem então levar Jesus a julgamento e pudesse condená-lo à morte. Jesus então é levado a Pilatos, depois a Herodes, volta para Pilatos, e Pilatos não encontra nada em Jesus que pudesse condená-lo. E aí ele pensa, talvez se nós o castigarmos de uma forma tão brutal e colocarmos ele diante da multidão, talvez isso vai apaziguar a ira dessa multidão. Mas não foi o suficiente. Então Pilatos apresenta um criminoso diante deles, Barrabás, talvez no intuito de que, diante daquele homem, talvez eles pensassem, poxa, eu acho que agora não dá, né? Vamos soltar Jesus, porque entre Jesus e Barrabás, não faz sentido a gente pedir para que soltem Barrabás. Mas a multidão pede para que Barrabás seja solto e grita para que Jesus seja crucificado. É sexta-feira, 9h da manhã. Ele é levado ao Gólgota e crucificado. Em volta de Jesus há toda uma zombaria.
Não é esse o Messias? Não é esse o Filho de Deus? Não é esse o Rei dos judeus? Não é esse que destrói o templo e reconstrói em 3 dias? Aquele que salvou a muitos, mas não pode salvar a si mesmo? E como diz o Salmo 22, versículos 7 e 8, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Agora, aqueles que haviam afrontado Jesus e que muitas vezes se viram calados pelas palavras de Jesus, parece que estão deixando Jesus calado, sem palavras. E era como se eles estivessem gritando para os seus seguidores: vejam, esse é o homem que vocês creem? É esse que vocês estão depositando a sua fé? É nisso? Nesse homem fracassado, humilhado, que dizia ser tão poderoso, mas olha, ele está em uma cruz. É nisso que vocês creem? É nisso que vocês estão depositando a sua fé? E por volta do meio-dia, a terra se enche de escuridão. Às 15 horas, Jesus exclama: está consumado. Ele entrega o seu espírito e morre. Então o véu do templo se rasga de cima a baixo. Há um grande terremoto, alguns homens ressuscitam, e um centurião declara: verdadeiramente este era o Filho de Deus. No fim da tarde de sexta-feira, José de Arimateia pede o corpo de Jesus. Ele o coloca em um túmulo, as mulheres estão acompanhando, observando onde ele foi sepultado. O túmulo é selado e guardado por soldados romanos. Então se inicia o Shabá, que começava ao pôr do sol de sexta-feira. Era o dia do descanso, e nada poderia ser feito. E diante de tudo isso, havia somente um silêncio. Não é estranho o silêncio? Quando nada é dito, quando nada é falado, você consegue imaginar como os discípulos de Jesus estavam naquele dia? Talvez esperando: Senhor, fala alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa. Mas eles tinham apenas o silêncio. É interessante que Jesus decide morrer próximo ao Shabá, porque eles não poderiam fazer nada. Eles precisavam descansar em Deus. Eles precisavam esperar. Mas, versículo 1 diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Essas mulheres, assim que possível, elas saíram correndo para comprar essas coisas. Após a morte, depois de umas 12 horas, e se eu estiver enganado, depois me corrijam, o corpo começa a entrar em estado de putrefação.
Nesse momento, o corpo inicia uma decomposição de forma efetiva e as bactérias que vivem no intestino, elas começam a digerir as proteínas e a eliminar gases, e isso gera um odor muito forte. Então, aquelas mulheres estavam correndo para comprar algumas especiarias para que elas pudessem ungir o corpo de Jesus, porque provavelmente quando elas chegassem lá, seu corpo já estaria fedendo. Então, no versículo 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Ao irem para o sepulcro, a preocupação daquelas mulheres era quem iria rolar aquela pedra. Mas mal sabiam que a pedra já havia sido rolada, já havia sido removida. E aquela pedra não foi removida para que Jesus saísse. Porque se a gente for pensar, um pouco depois, vai dizer que Jesus entrou no meio deles, em uma casa, quando estava tudo fechado. Jesus não precisava que a pedra fosse rolada para que ele saísse, mas a pedra precisava ser removida para que aquelas mulheres entrassem e pudessem ver que Jesus havia ressuscitado. Elas estavam preocupadas com algo que elas não precisavam se preocupar. E muitas vezes a nossa vida cristã é um chamado constante a confiar em Deus. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 16: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Qual é a pedra que talvez você esteja preocupado em mover hoje? Talvez seja pesada demais, ou até mesmo impossível de ser movida, mas o convite de Deus é que nos aproximemos dele para encontrarmos graça e misericórdia. Agora, se tem uma pessoa nessa história que precisa de graça e misericórdia, é Pedro. E talvez por isso que o anjo vai dizer, aqui no versículo 7 e 8, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de você para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. As últimas palavras que a gente tem registrado aqui em Marcos acerca de Pedro, fala que ele estava chorando. Ele havia negado Jesus 3 vezes. E provavelmente ele estava arrebentado. Talvez se sentindo tão indigno quanto Judas. Alguém que disse: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Se for preciso morrer, eu vou morrer contigo. Mas logo depois, diz que não conhece esse tal de Jesus. Pedro deveria estar enfrentando o peso da sua falha. Deveria estar se sentindo um fracassado. E talvez tem momentos na vida que nós nos sentimos assim.
talvez falhos, inúteis e indignos. Talvez tenha algum momento na sua vida que você falhou e que seja tão vergonhoso que isso lhe seja um peso. Mas o anjo manda dar um recado para Pedro. Avisa Pedro que Jesus está esperando na Galileia. Você consegue imaginar Pedro ouvindo isso? Pedro, Jesus não está morto e Ele está te esperando na Galileia. Lembra como Maria reconheceu Jesus? Quando Ele a chama pelo nome? E agora era a hora de Jesus chamar Pedro pelo seu nome. Pedro, Jesus está te chamando. Onde quer que você esteja, por mais terrível que tenha sido as suas ações, arrependa-se. Creia que Cristo está vivo e vai encontrá-lo. Porque onde havia um corpo, agora está vazio. Onde havia tristeza, luto, dor, agora há alegria. Em Mateus vai dizer que aquelas mulheres, elas saíram correndo cheias de alegria. Porque no lugar da morte, agora elas encontraram vida. E aquilo que era para ser o fim de uma história, agora é o começo de uma história. Afinal, se Jesus tivesse simplesmente morrido, Ele seria um homem, como qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode dizer, eu vou morrer por você. Mas nenhum de nós pode dizer, eu vou morrer e vou ressuscitar por você. Nunca houve homem e nunca haverá um homem que possa dizer tais palavras. Cristo, Ele mostra que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E que Ele escolheu dar a sua vida. Porque se Ele decidisse não entregar a sua vida, ninguém poderia tirar a sua vida. Ele mesmo disse em João 10, versículo 17 e 18, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem recebi de meu Pai. Jesus entrega então a sua vida para que nós tenhamos vida nele. E Jesus não havia terminado a sua obra na vida de Pedro. Pedro ainda seria uma testemunha muito importante de como ele foi alcançado por seu amor, por sua graça e por sua misericórdia. Assim como Deus não terminou a sua obra em nós, e mesmo em meio às nossas falhas, somos alcançados por seu amor, por sua graça e por sua misericórdia. Lamentações 3, versículo 22 e 23 diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Suas misericórdias são inesgotáveis. E se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por que nós iríamos ficar paralisados nesse lugar onde nós muitas vezes estamos pensando, falhei, eu errei, eu não mereço o seu amor, eu sou uma farsa como um cristão. E sim, nós falhamos, nós erramos, e dizer que somos dignos do seu amor seria errado também. E mesmo assim, Ele nos chama. E nos chama ao arrependimento
mas também nos chama para perto dele. E a vida cristã é essa jornada onde nós estamos aprendendo a se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. E nessa jornada nós vamos ter dias ruins, teremos que lidar com os nossos erros, ou com os erros do nosso irmão, teremos que perdoar, e às vezes, para algumas pessoas, vamos precisar ser perdoados, e talvez muitas e muitas vezes, mas sempre lembrando que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? E agora nós vamos entrar em um trecho do versículo 9 ao versículo 9 em diante, que é um trecho que alguns estudiosos vão dizer que esse trecho foi acrescentado às Escrituras. Porque existem 2 manuscritos bem antigos, os mais antigos e mais importantes, que não constam esse trecho. Mas nós vamos caminhar por ele porque cremos que esse trecho ele pode ser digno de confiança. E eu vou dar 3 motivos. Primeiro, porque, embora ele não esteja nos manuscritos mais antigos, ele foi citado por pessoas que viveram antes desses manuscritos mais antigos. Segundo, porque esse trecho ele é citado em outras partes dos evangelhos, onde não há nenhum tipo de questionamento. E terceiro, porque seria muito estranho se a gente simplesmente parasse aqui no versículo 8. Então vamos caminhar por esses versículos. Versículo 9 ao 14. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Interessante que domingo passado o mestre comentou como as mulheres elas estavam presentes na crucificação, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Algumas semanas atrás, eu comentei como as mulheres elas estão à frente da missão em boa parte do mundo. Inclusive, tem um dado de que 80 e poucos por cento, 85% dos solteiros, mulheres, estão à frente da missão. E o restante são homens. É interessante também a gente pensar que as mulheres elas são relatadas como as primeiras testemunhas. Em uma época em que o testemunho de uma mulher não era considerado como confiável. Alguns vão dizer que os discípulos não creram porque se tratava de mulheres. Mas a gente vê também que depois 2 homens vão testemunhar acerca da ressurreição de Cristo e eles também não creem. Eles estavam lamentando e chorando, incrédulos. E talvez isso nos descreva em alguns momentos da nossa vida. Em luto, chorando, lamentando, talvez pensando, cara, nada pode ser feito.
Mas Jesus vem, repreende eles, e de forma muito dura, porque Jesus vê uma incredulidade muito grande no coração daqueles homens. Mesmo Jesus estando com eles, mesmo eles vendo tantas coisas incríveis, eles ainda continuavam incrédulos. Hebreus 3:12 vai dizer: cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E é interessante que algumas pessoas, elas dizem que não conseguem crer no Evangelho, não conseguem crer na Bíblia, não conseguem crer que existe um Deus, porque elas não conseguem ver. E dizem muitas vezes que é tolice. É tolice alguém crer em algo que não pode ser visto. Mas a real é que esses homens estavam vendo, e mesmo vendo, não estavam crendo. Lucas vai relatar que Jesus aparece no meio deles, do nada. E eles acreditam que era um fantasma, a ponto de Jesus pedir algo para comer, para que eles vissem que não era um espírito, mas que ele estava ali em carne e osso diante deles. Tomé havia dito que só creria se ele visse e tocasse, não só visse, mas tocasse. E Jesus diz, lá em João 20:27, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então, aquilo que nós depositamos a nossa fé hoje já passou por esse crivo da incredulidade. Ainda que nessa passagem de João, Jesus vai dizer: porque me viu, você creu? Felizes os que viram, os que não viram e creram. E João vai seguir escrevendo: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. A nossa fé, ela não é baseada em algo que nunca foi visto. Porque, embora Deus seja espírito e não possa ser visto pelos nossos olhos, quem vê o Filho, vê o Pai. E isso é um fato histórico e sólido. E agora que Jesus mostra que realmente ele não era um espírito, que ele estava ali, ressuscitado, em carne e osso, ele então dá uma ordenança aos seus discípulos. No versículo 15 ao 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Os discípulos são essas testemunhas oculares de Jesus. Essas testemunhas queriam falar para as outras pessoas que ele não estava morto. Eles iriam espalhar essa mensagem. E os próprios discípulos, falando essas coisas para outras pessoas, conforme essas outras pessoas iam ouvindo e crendo, elas eram chamadas também a falar de Jesus para outras pessoas. Porque isso não era apenas uma ordem para os apóstolos, não era apenas uma ordem para os discípulos naquela época, mas essa também é uma ordenança para nós, para que nós saiamos e preguemos o Evangelho. E possamos contar para as pessoas lá fora que Cristo não está morto, Ele vive.
E a sua vida foi dada para que nós tenhamos vida nele. E talvez se você pense, cara, mas eu não sei como dizer, eu não sei como falar isso para as pessoas. A gente tem uma série que a gente fez que fala conversando com pessoas sobre Jesus. Então você pode ir lá no Spotify, no YouTube e ouvir essa série e talvez isso te ajude. E não só isso, nós nos próximos meses a gente vai ter o evangelismo com os jovens. Nós vamos ter um workshop falando sobre discipulado. E eu gostaria de incentivar cada um aqui para que esteja presente. Nós tivemos, os jovens tiveram um momento de evangelismo, foi sábado passado ou retrasado? Passado. Cara, foi incrível, né? Poder ouvir aquilo que Jesus fez, poder ouvir, cara, como Deus ele nos usa, conforme a gente se coloca disponível para Ele. Aqui tem uma coisa bem importante que a gente precisa deixar bem claro, porque alguns vão usar esse trecho aqui também para poder falar acerca de como o batismo é necessário para a questão da salvação. E eles vão dizer que as pessoas só são salvas se elas forem batizadas. Porém, note que Jesus vai falar que a única condição aqui não é o batismo, mas o crer. A condenação que Jesus fala aqui está diretamente ligada ao ato de não crer. Isso é importante porque alguns vão dizer que não, você precisa crer e ser batizado, como Jesus disse. Sim, ele disse, se você crer, seja batizado. Mas ele não disse que o batismo é uma condição para que você seja salvo. Porque senão aquele homem ao lado de Jesus na cruz, quando ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso, Jesus iria falar para ele, então, está aqui crucificado, eu não posso descer daqui, não tem água, não vai ser dessa vez. Mas Jesus fala, não, hoje mesmo você vai estar comigo. Porque a única condição é crer. E aí nós temos uma lista de sinais que iriam acontecer ao eles irem e pregarem o Evangelho. E nós vemos essas coisas acontecendo conforme nós vamos lendo o livro de Atos. Mas eu acho que é importante a gente lembrar e saber de que esses sinais não eram uma prova. Jesus não estava falando que eles deveriam pegar em serpentes, que eles deveriam tomar o veneno, e que assim eles mostrariam que realmente eram seus seguidores, ou de que eles teriam fé. Mas Jesus está falando que, ao eles irem, eles enfrentariam situações, eles enfrentariam adversidades, mas que Jesus estaria com eles. E algumas pessoas, elas acreditam que esses sinais, eles eram somente para aqueles dias. Outros ficam extremamente angustiados porque elas não veem essas coisas nos dias de hoje. E aí muitos vão dizer, eu acho que é porque a igreja está fria, eu acho que a gente não é tão fiel ao Senhor assim, eu acho que a incredulidade tomou conta da igreja. E sim, nós não vemos esses sinais como nós lemos aqui, com essa mesma intensidade, mas eu não creio que isso signifique que essas coisas não existem. Creio que
havia um propósito, sim, naquela época de tantos sinais e milagres acontecerem, para que as pessoas pudessem crer e pudessem propagar a mensagem do Evangelho. Mas eu creio que Deus continua fazendo coisas no nosso meio, que Deus continua agindo e que nós experimentamos de Deus muitos milagres. Eu já contei aqui uma história de um colega de trabalho que era ateu, e um dia ele chegou com o pé doendo. E aí tinha uma amiga nossa, cara, que era muito crente. E aí ela disse assim: posso orar pelo seu pé? E aí ele, pode? Quer orar pelo meu pé? Que doideira. Pode orar. Totalmente, assim, cético. E ela orou, e na mesma hora ele foi curado. E ele ficou assim: que é isso? Não foi algo do assim, orei, e aí, não, tá doendo um pouquinho, vou orar mais um pouquinho, e aí, como é que você está sentindo? Foi simplesmente curado, na hora. A ponto dele, cara, ele não sabia muito o que falar, ele não sabia como reagir, ele simplesmente pediu para ir à igreja no outro final de semana, e a gente entregou uma Bíblia para ele, e ele começou a caminhada dele com Cristo. Só que o mais importante não são os sinais. O mais importante é crer. 2 Coríntios 5:7 vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E o próprio Jesus diz: feliz daqueles que não viram, mas creram. E para aqueles que acham que os sinais são necessários para que as pessoas creiam, anota aí, Lucas 16, do versículo 19 ao 31. E lá no final, preste bem atenção ao que vai dizer os 2 últimos versículos. Porque quem convence o homem da sua condição não somos nós. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então, não adianta sinais, não adianta quão eloquente eu seja aqui na frente, quão convincente eu seja, porque essa obra é do Espírito Santo. E algo importante aqui é que fala que os sinais acompanhariam e não precederiam. As coisas mais bizarras que a gente vê hoje no mundo gospel, muitas delas estão ligadas justamente a esses sinais indo à frente. São profecias, são milagres. E pouco se é falado do Evangelho. E o importante é a gente lembrar que muito mais importante do que sinais e milagres é essa consistência que a gente tem naquilo que a gente crê. É essa fé que não é abalada pelas coisas que vemos ou não vemos, mas que está firmada na palavra de Deus. E aí, caminhando para os últimos versículos, versículo 19 e 20 diz assim: depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Jesus agora, então, ele
volta para o lugar da onde ele veio. E é importante os evangelhos registrarem isso, porque ele está à direita de Deus. Então Jesus, ele não é um grande homem, não pode ser considerado um grande homem, não pode ser considerado apenas um grande profeta, ele não pode ser considerado simplesmente um ser iluminado, porque ele é Deus. E ele está acima de todas as coisas. E isso é algo que vai ser defendido pelos apóstolos ferrenhamente. Isso faz parte do credo apostólico, que diz: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Os discípulos vão em obediência, então, pregando o evangelho. Jesus já não estava mais fisicamente com eles, mas ele havia deixado o Espírito Santo para estar dentro deles, com eles e ao lado deles. E esse é o mesmo Espírito que está conosco nos dias de hoje. Ele nos convence de todas as coisas, ele nos capacita a viver a vida cristã. Ele é o nosso consolador nos momentos difíceis dessa caminhada. E, cara, que final incrível, porque no meio desse capítulo nós vemos os discípulos lamentando e chorando. E agora aqui no final, eles estão indo e pregando o evangelho por toda a parte e espalhando que Jesus estava vivo. Quando você chegar em casa, se puder, lê Isaías 61 e seja ministrado pelo Senhor. Não importa onde nós estamos, não importa como nos sentimos, quão capacitado nos sentimos, quão envergonhado nós nos sentimos, lembre-se, Cristo ressuscitou. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, orar e louvar o Senhor.